O ano era 2014 e as pessoas só comentavam sobre uma adolescente. O que aconteceu com ela chocou todo mundo. E quando ela foi a público, ela disse uma frase do seu livro favorito, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. É possível encontrar a felicidade mesmo nas horas mais sombrias, se a pessoa se lembrar de acender a luz. E foi com esse otimismo e com essa fé que ela pôde se tornar uma sobrevivente. Cê está estranha, com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos, estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos estranhos, reais e criminais algumas vezes por semana. Tá aí um caso que eu nunca tinha ouvido falar, que eu, sério, nunca vi ninguém falando mesmo. Talvez porque não tenhamos documentários sobre ele, então tudo que eu trouxe aqui para vocês foram coisas que vieram da internet. É um caso assim que chamou muita atenção até da escritora de Harry Potter, porque não tinha como não se emocionar com a jornada de Cassidy Stay. Bom, então vamos para a vinheta e aí a gente conta essa história depois dela. Essa história está envolvida com uma família. Então, Stephen Robert Stay, nascido dia 30 de abril de 1975, era casado com Cat Mary Lyon Stay. Ela nasceu no dia 6 de outubro de 1979. Depois que eles se casaram, eles construíram a vida de família na Califórnia, Estados Unidos. A primeira filha nasceu em 1999, que é a Cassidy. Depois nós temos Brian, que nasceu no dia 30 de março de 2001. No momento da nossa história, Cassidy tem 15 anos de idade. E Brian tem 13. Emily nasceu dia 10 de agosto de 2004. Tem 9 anos de idade. Rebecca nasceu no dia 7 de fevereiro de 2008, 6 anos. E Zachary, chamado de Zach, nasceu no dia 2 de outubro de 2009. E tinha 4 anos de idade no momento da nossa história. Em 2012, eles saíram da Califórnia e foram viver no Texas, em Spring, no condado de Harris. Steven, o pai, ele trabalhava como agente imobiliário e a família dele inteira estava por lá. Kate, a mãe, ficava em casa cuidando das crianças, da casa e de todos os paranauê que a gente sabe que dá trabalho pra caramba, né? Gente, 5 crianças. A família fazia parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é o nome correto para o que a gente conhece popularmente como a Igreja Mormon. Eles eram conhecidos como pessoas bem legais, uma família bem unida, o casal era apaixonado, dava para perceber de longe, e os filhos eram sempre muito bem educados. As pessoas só elogiavam mesmo, e eles sempre estavam presentes na igreja. Kate tinha algumas irmãs. Uma dessas irmãs se chama Melanie, e Melanie era casada com um homem chamado Ronald, que todo mundo conhecia como Ronnie. Esse cara era muito legal. Tipo, já na escola, no ensino médio, ele era tido como o palhaço da turma. Ele foi eleito o rei do baile lá em um determinado ano. Todo mundo gostava dele, todo mundo queria ser amigo ou namorada dele, enfim. Até que ele conheceu Melanie, eles se casaram e eles também faziam parte da mesma igreja, de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ronnie nasceu em uma família super amorosa, com um pai, com uma mãe. Eu vi pelo menos que ele tinha uma irmã e era tudo estruturado. Agora ele estava na própria casa, cuidando da própria família. Os pais dele continuavam morando na Califórnia, só que ele resolveu construir a família dele em Utah, um outro estado. Aparentemente, ele, Melanie e os filhos, que eu vi que eles tinham 4 filhos, também eram vistos como uma família feliz. Só que do lado de fora, né? Melanie chegou a confidenciar para uma vizinha que dentro de casa, gente, o negócio era horrível. Ronnie era abusador, tanto abusador emocionalmente quanto fisicamente, muitas vezes na frente das crianças. Chegou um determinado momento que ele arrombou a porta quando ela se escondeu no banheiro e não foi bonito o que aconteceu com ela. Porém, ela tinha aquela esperança, ele vai melhorar. Como se, gente, como se fosse uma gripe, né?
porque talvez antes do casamento ele tinha sido uma pessoa amorosa, como ele era na época da escola, e agora ele mudou, né? O que ela queria é que ele voltasse a ser como ele era antes. Só que nem sempre isso é possível. Ronnie teve vários empregos no decorrer da vida. Um dos empregos ele foi entregador da empresa FedEx, ele ficou lá durante muitos anos. E uma coisa que ele manteve, mesmo saindo da empresa, foi o uniforme. É importante a gente saber disso mais pra frente. Em 2008, Melanie finalmente foi até a delegacia. Ela abriu um boletim de ocorrência quando ela disse que o marido dela atirou à força de um quarto, ou seja, houve violência doméstica na frente dos filhos. Então ele foi processado por ter feito isso com Melanie na frente de uma criança. Só que na audiência não aconteceu nada demais. Ele confirmou que fez isso, ele disse que a empurrou, só que ele pedia desculpa, ele estava com um problema no trabalho, ele não é assim, ele não costuma agir assim. E aí fizeram um acordo judicial e as acusações foram retiradas. Vida que segue. Isso foi em 2008. Aí aqui as coisas ficam meio confusas. Parece que logo depois disso, ela não chegou a morar com ele normalmente. O que ela fez foi sair de casa. Porque ele foi na polícia e há uma reclamação dele dizendo que ela abandonou a família. Ela saiu de casa levando os filhos, só que o que a gente descobre depois é que Melanie realmente saiu de casa porque ela viu que o filho mais velho dela estava ficando exatamente como o pai. E aquilo mexeu com ela de uma forma assim que não, meu filho não vai ser igual a ele. E aí ela sabia que precisava sair daquele ambiente. Em 2009, ele a encontrou machucada. Foi o que ele disse. Ele encontrou Melanie machucada, que precisou levá-la ao hospital. E lá no hospital, ela contou que aquilo foi uma violência. E aí, dessa vez, ela recebeu ajuda e proteção do Estado. Ela recebeu uma ordem de restrição, ele não poderia chegar perto dela, e naquele momento também ela já entrou com o pedido do divórcio. Isso foi em 2009, tá, gente? Demorou anos e anos para o divórcio acontecer. Em 2013, ela disse que Ronnie se aproximou dela. Isso não poderia acontecer. Em agosto. Em setembro, aconteceu a mesma coisa. O que deu a entender é que, assim, durante o processo do divórcio, ele também tinha uma ordem de restrição contra ela. Enquanto ele estivesse com as crianças, ela não poderia se aproximar. Enquanto ela estivesse com as crianças, ele não poderia se aproximar. E aí soube-se que ele foi na escola e ficou perto dos filhos sem autorização. O juiz não tinha permitido aquilo. Enquanto as crianças deveriam ficar somente sob a guarda de Melanie, era isso. Ele era, assim, um homem violento, tanto que os advogados do divórcio dela sabiam disso, só que ficaram mais tranquilos porque, no momento que o divórcio acontecia, ela ficou em Utah, que é onde eles moravam, e ele mudou de estado, ele foi para a Califórnia. Ficou um tempo morando com o pai e com a mãe. Então eles imaginaram que não ia ter problema essa distância. Mesmo assim, aparentemente ele guardava aquele rancor dentro dele e não só guardava, acumulava também. Durante o divórcio, ele passou por avaliação psicológica e claro que Melanie também deve ter passado, só que nessa avaliação psicológica determinaram que ele não poderia ficar com as crianças. Então o juiz deu a guarda dos filhos 100% para Melanie. Em fevereiro de 2014, exatamente quando eles comemoram o Dia dos Namorados, o divórcio aconteceu. Aí o que a gente sabe é que Kate, a irmã dela, que agora morava no Texas, tinha ido durante 2013 e também 2014 para dar uma força para a irmã durante esse processo do divórcio. E aí Ronald também ficou sabendo disso e ficou com raiva. Além de Kate morar no Texas, ela também tinha uma outra irmã que morava lá. E agora, depois do divórcio e tendo 100% das guardas dos filhos, Melanie também resolveu se mudar para o Texas, porque a mãe e o pai dela também moravam lá. Então toda a família estava no Texas. Vamos voltar para lá. Então o divórcio aconteceu em fevereiro de 2014 e agora a gente pula para julho de 2014, no dia 9 de julho de 2014, e a gente vai para casa daquela família que eu apresentei no começo da história. Steven, Kate e os 5 filhos. O pai e a mãe estão na rua, estão resolvendo problemas e as crianças estão sob os cuidados da irmã mais velha, da Cassidy. Ela disse que por volta das 4 horas da tarde a campainha tocou e quando ela foi lá atender era um homem da FedEx
com o uniforme da FedEx, que ia fazer uma entrega, perguntando sobre os pais dela. E ela disse, olha, eles saíram, estão na rua resolvendo algumas coisas, daqui a algum tempo eles voltam, mas agora eles não estão. E aí ela percebeu que ele estava segurando um travesseiro e a mão dele estava escondida atrás do travesseiro. O que a gente descobre, gente, é que atrás do travesseiro tinha uma arma e ele queria usar o travesseiro como se fosse um silenciador. E aí esse homem foi embora. 5 minutos depois ele retorna e quando o Cassidy abre a porta, ele já entra com tudo e ele já é agressivo com ela mostrando a arma. Nesse momento ela olha para aquele homem e pensa, eu conheço ele. Esse homem foi meu tio. Então lembrem que em 2008, 2009, Melanie, a tia dela, já tinha se separado dele, mesmo que o divórcio não tivesse acontecido. Então ela não tinha contato com esse tio há muito tempo. Não era mais nem tio dela. Só que a partir do momento que ela reconheceu, ela não ficou mais aliviada. Não, aí sim ela ficou com medo, porque sabia de todo o histórico de violência dele. O que realmente aconteceu naquele 9 de julho de 2014 só foi realmente dito, exposto 5 anos depois. O que a gente sabe nesse momento é que os pais dela chegaram, encontraram os filhos deitados no chão, olhando para baixo, e ele disse para os pais fazerem a mesma coisa. Algum tempo depois, a emergência dos Estados Unidos, o telefone 911, recebe uma ligação de uma adolescente super nervosa, com medo mesmo, contando o que aconteceu, só que ao mesmo tempo que ela estava com medo, ela estava adquirindo uma coragem para falar o que tinha acontecido e quem fez aquilo. E no fundo dava para escutar pessoas gemendo, talvez alguma irmãzinha dela, e o que ela disse foi bem claro. Um homem veio aqui e atirou em todos nós. Pelo jeito, só eu sobrevivi. E quando o atendente busca tirar informações, ela diz tudo, porque ela sabe que ela está correndo contra o tempo. Ronnie fez isso com eles, primeiro porque Kate foi a pessoa que foi até Utah ajudar Melanie no divórcio. Então, Kate e a família eram os primeiros, só que agora ele iria atrás dos avós dela. Então ela disse quem era, disse o nome, disse que ele já tinha sido tio dela, que ele saiu da casa com o carro dos pais dela. Então ela disse toda a descrição do carro, a placa e disse para onde ele provavelmente estava indo. A polícia o localizou, começou uma perseguição que durou alguns minutos, ele fugiu durante 4 quilômetros, só que a polícia, assim que recebeu o telefonema da Cassidy, entraram em contato com os moradores daquela região e as casas foram evacuadas. E depois eles fizeram um cerco e Ronnie estava com o carro cercado. Não tinha por onde ele fugir. Mesmo assim, os policiais apontando para ele, ele não saiu do carro. E aí ele telefonou para o 911, pedindo ajuda. Aí ele disse, olha, eu tô aqui dentro do meu carro e tem um monte de policial aqui em volta mostrando suas armas para mim. E ela perguntou onde você está. E ele disse, então, é melhor você perguntar aqui pra galera. Eu nem sei onde que eu tô. Aí a atendente entrou em contato com a polícia e realmente descobriu do que se tratava. Foram 3 horas de negociação, tinha um atirador, um especialista no telhado de uma das casas, só que a posição que ele estava não dava para apontar bem, ele não estava mirando bem no Ronnie, e aí depois de 3 horas ele resolveu sair do carro e se entregar sem nenhum problema. Realmente ele estava no carro da família, encontraram com ele armas e uma nota fiscal com uma bebida que ele tinha acabado de sair de uma lanchonete, ou seja, ele saiu da casa de Cassidy e antes de ir para a casa dos avós dela, ele passou em um local para comprar uma bebida e beber no caminho. Gente, esse local que os policiais pararam o carro já estava bem perto da casa dos avós de Cassidy. Ronnie é preso. Quando os paramédicos chegaram na casa de Cassidy, encontraram aquela cena horrível que tinha acontecido na sala. Cassidy foi resgatada junto com o irmãozinho caçula dela, com Zack, que estava vivo. Eles foram levados para o hospital, ela foi para um quarto, só que infelizmente Zack faleceu. Então nós temos a perda de uma família. Uma família composta por 7 pessoas. E agora só tinha ficado uma sobrevivente. Ronnie tinha mirado nas cabeças de todos os membros da família. E ele fez a mesma coisa com Cassidy. Só que no caso dela,
passou de raspão. E naquele momento que ela foi atingida, escutando o que acontecia com a família, ela teve um pressentimento. Ela sabia que tinha que se fingir de morta. E foi isso que ela fez. Ela tinha que pensar friamente. Ela sabia que se fosse atingida, ela não poderia comunicar à polícia e aí ele chegaria na casa dos avós. Porque Ronnie, além de exterminar toda a família, também queria saber onde Melanie estava. Porque desde a época que houve o divórcio, 5 meses atrás, que ela saiu de Utah e foi para o Texas, ele não tinha o endereço dela. Porém, fazendo parte daquela família, ele sabia sim o endereço de Steven, de Cat e dos pais de Melanie. No dia seguinte, Ronnie se apresentou diante de um juiz que o acusou de ter tirado as vidas daquelas pessoas. E Ronnie desmaiou pelo menos 2 vezes. O choque era tanto que ele desmaiou a primeira vez, levantaram ele, desmaiou de novo e aí colocaram ele numa cadeira de rodas. O juiz determinou uma fiança de $1 milhão que, claro, ele não pagou e ninguém pagou por ele, então ele continuaria preso até o dia do julgamento. Cassidy, de 15 anos de idade, ela recebeu alta, aí todo mundo já sabia da história dela, foi conhecida por várias pessoas em vários locais do mundo. Assim que ela saiu do hospital, ela agradeceu o apoio de todo mundo, agradeceu aos médicos, aos enfermeiros, a todo mundo que ajudaram ela no restabelecimento da saúde dela. Ela tinha recebido um tiro de raspão na cabeça e ela perdeu uma parte do dedo da mão. Mesmo assim, ela estava feliz porque ela estava viva e sabia que seus pais e seus irmãos estavam em um lugar melhor, estavam com Deus. Um memorial foi feito para toda a família dias depois e ela pôde falar por uma multidão de pessoas e ela também disse palavras bonitas. Lembrem que ela era bastante religiosa, a família frequentava a igreja e sinceramente, gente, isso fez toda a diferença na vida dela e na recuperação dela física e emocional. E ela também tinha um livro preferido, que era o livro do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Ela gostava de todos os livros do Harry Potter. E quando perguntaram para ela como que ela aguentou, como que ela se fingiu de morta, e como que ela pensou que ela precisava se fingir de morta para ajudar os outros membros da família. Como que ela aguentou isso? E como que ela vai aguentar isso? Como que ela tem essa sobriedade nela, vindo de dentro dela? Ela disse que enquanto passava por todo aquele momento, ela lembrava de uma frase de um dos seus personagens preferidos de Harry Potter, do Alvo Dumbledore, que dizia o seguinte: a felicidade pode ser encontrada mesmo nos momentos mais sombrios, se uma pessoa se lembrar de acender a luz. E é claro, né, gente? É claro que essa citação dela correu no mundo inteiro. Apesar de eu nunca ter ouvido falar disso, sério, eu confesso. Isso, assim, chegou na alma, chegou nos fãs de Harry Potter, chegou na escritora, na J.K. Rowling. Então a gente está falando de uma escritora que criou um universo muito bonito, que estimulou que várias pessoas e várias crianças começassem a ler por ele. E aí é claro que isso chegou nela, e o que ela fez foi escrever uma carta para Cassidy, escrever uma carta com uma tinta roxa, que é uma cor que tem tudo a ver com o universo de Harry Potter. Mandou uma carta para ela assinada por Alvo Dumbledore e também mandou uma carta para ela que é uma aceitação para ela entrar em Hogwarts. Então, gente, ela foi aceita em Hogwarts. Mandou também uma varinha, um livro autografado. O que ela escreveu na carta não foi divulgado porque era algo bem íntimo entre Cassidy e entre ela. O que a gente vê o quanto é muito, muito, muito importante introduzir universos fantásticos para as crianças. Quando a gente pega um livro com conteúdo humano, isso pode fazer a diferença, sim, nas vidas das pessoas e das crianças. É como se fosse um estímulo também. A partir desse momento, Cassidy foi morar com os avós. Eles abriram um fundo para arrecadar dinheiro, né? Um dinheiro para que ela pudesse se manter. E aí essa campanha arrecadou $400 mil, o que era um valor assim muito mais do que eles esperavam. Então eles até interromperam essa campanha porque não achavam justo receber mais, porque nem era necessário. Os avós dela só tinham coisas bonitas para falar, a consideravam como uma pequena heroína e que ela fez algo muito grandioso para toda a família dela. E aí passaram-se então 5 anos, ela aos 20 anos de idade,
Ela tem que passar por toda essa dor novamente, porque o babaca do Ronnie, ele não se declarou culpado, e ele se declarando inocente, precisou acontecer um julgamento. Infelizmente, os julgamentos no Texas, eles não são gravados, então não tenho imagem de lá de dentro para vocês. Porém, a gente sabe sim o que aconteceu quando um trecho ou outro foi liberado para passar nos jornais da época. Gente, Texas, temos pena de morte. E é claro que com essa barbaridade que ele fez, ele estava apto a recebê-la. A defesa de Ronnie estava dizendo que ele fez aquilo por insanidade mental. Ele não estava bem quando aquilo aconteceu. O que a promotoria, no decorrer do julgamento, conseguiram provar facilmente que não tinha nada de problema mental. Foi tudo premeditado. O julgamento começou em agosto de 2019. O que a gente sabe, tá? Ronnie não aceitou o divórcio. Óbvio que ele não aceitou. Ele não conseguia entrar em contato com a esposa em Utah, porém ele soube que a família se mudou para o Texas porque ele tinha contato com os filhos, principalmente os filhos mais velhos. Eles conversavam por telefone. E o filho mais velho estava ficando na casa da tia dele, não da Cat, de uma outra tia que também morava no Texas. Então havia sim esse contato entre os filhos, até porque não dava para proibir, né, gente? Não tinha nem o porquê, né? Tem toda aquela relação, é seu pai, enfim, tá. Então vamos lá. Ronnie, ele não era só abusivo com Melanie, ele era também abusivo com a própria mãe. Ele morou um tempo com a mãe e com o pai. Ele saiu de casa, estava morando sozinho, só que ainda frequentava a casa da mãe. Claro, eles moravam agora no mesmo estado, na Califórnia. Teve um dia que ele chegou na mãe e falou: "Você tá conversando com a Melanie?" E ela disse: "Sim, estou conversando com a Melanie", né? Como assim, né? Aí ele ficou muito bravo, pegou a mãe, levou para a garagem, amarrou ela em uma cadeira e começou a xingá-la de várias coisas e a sufocá-la, dizendo que ela perderia a vida por falar com Melanie. A mãe dele desmaiou. Quando a irmã dele chegou na casa procurando a mãe, a encontrou daquela forma na garagem, desamarrou a mãe, contou o que aconteceu, ligaram para a polícia só foi chegar na casa dela 3 horas depois. Aí é claro, né, Ronnie já estava longe há muito tempo, não daria para fazer nenhuma prisão em flagrante, e o que a mãe conseguiu e a irmã também conseguiu foi uma ordem de restrição para que Ronnie não se aproximasse delas. 6 dias. 6 dias antes do que ele fez com toda a família Stay, ele invadiu a casa da mãe e roubou armas que tinham lá. E aí ele foi embora. Claro que a polícia foi informada, só que não encontraram. Descobriram depois, né, que foi falado aí durante o julgamento, que ele parou numa loja e comprou mais de 200 munições. E aí ele pegou o carro e começou a dirigir em direção ao Texas. Ele chegou na casa de Kate com um travesseiro para usar de silenciador, como a gente já sabe, usando o uniforme da FedEx. E aí o que a gente fica sabendo pela própria Cassidy, que ela vai no banco das testemunhas e conta tudo o que aconteceu. Primeiro ela fala da sua família, como eles eram maravilhosos, realmente humanizando eles. Eles eram pessoas que ela perdeu. E aí quando ele mostra a arma para ela e ela reconhece ele, ela age assim de uma forma brilhante. Ela leva as crianças para frente da TV, liga um programa na Netflix que todas as crianças gostam e falam para eles ficarem lá, não saírem. Enquanto isso, ela volta a conversar com o Ronnie, tentando convencer ele a não fazer nada, falando os nomes dos irmãos, as idades, tentando realmente mostrar para ele que eram pessoas ali. E ela imaginou: se ele perceber que elas são crianças, ele não vai fazer nada. Quem tem coragem de fazer algo contra crianças? Alguns momentos depois, os pais chegaram. Foi nesse momento que ele falou para todo mundo se deitar no chão, perguntou para Kate onde estava Melanie e ninguém respondeu, ela não respondeu. Ele pediu para todos deitarem no chão, olhando para baixo. E aí a gente já imagina o que aconteceu. O medo de Kate com aquele homem era tanto que no primeiro momento que ela entrou em casa e viu ele ali com uma arma, a bexiga dela relaxou e ela fez xixi nas calças, de medo. E quando estavam todos no chão e Kate percebeu o que ele ia fazer, ela se levantou, foi para frente dele, tentou tirar a arma dele, não conseguiu e bam. Cassidy escutou aquele mesmo barulho, bam, bam,
bam. E ela gritava, ela escutava o próprio grito. E Ronnie falou assim, você tá gritando? Tá gritando? Peraí. E atirou nela. E foi nesse momento que ela percebeu que o tiro passou de raspão. Ela sentia o sangue escorrendo. Só que ela estava viva. E foi algo assim muito rápido que ela pensou, eu tenho que ficar quieta, eu tenho que me fingir de morta. E foi isso que ela fez. Ronnie, logo em seguida, fez a mesma coisa com a irmãzinha que estava do lado dela. E ela sentiu respingos da irmãzinha indo para ela. E quando ele fez aquilo com o Zack, com o caçula, foi de raspão também. Só que ele estava muito assustado. E o que ele fez? Ele se levantou e correu e foi abraçar o pai. Só que o pai já estava no chão, sem vida. Ele foi pedir ajuda para o adulto que ele sabia que ia protegê-lo. E aí foi nesse momento depois que Ronnie atirou nele mais uma vez. Assim que ele foi embora, que ela percebeu que ele tinha saído, que ela escutou um barulho de carro, ela ligou para a emergência. Ela disse que na casa dela, ela só sentia aquele cheiro, o cheiro ácido de sangue. Bom, o que a gente descobre é que quando chegou no Texas, antes de ir para a casa da família, Ronnie, ele resolve ir ao cinema e assiste ao filme Anjos da Lei 2. E depois que fez tudo aquilo com a família, ele passou num drive-thru, comprou um refrigerante e estava dirigindo em direção à casa dos avós de Cassidy. Em todo momento que dava seu depoimento, seu testemunho, Cassidy, ela olhava para o tio, ela não desviava o olhar. Em um momento, a promotora perguntou quem era que tinha invadido a casa dela e ela apontou diretamente para ele e disse, aquele homem, ele é o Ronnie. Em nenhum momento, Ronnie olhou para frente, ou olhou para ela, ou olhou para ninguém. Ele ficou um tempo todo de cabeça baixa, como o covarde que ele é. Ele não tinha uma arma naquele momento, né? O que os advogados dele falavam é que ele estava, assim, muito mal psicologicamente, então ele estava à base de medicamentos. Isso durante o julgamento. É claro que a promotoria conseguiu comprovar que aquilo não foi uma insanidade mental. Foi tudo premeditado. Ele roubou a arma da mãe, ele dirigiu para um outro estado, ele usou o uniforme da FedEx, que ele trabalhou anos atrás, fingindo que era o entregador. Então, se algum vizinho visse ele, era o entregador da FedEx. Uma coisa que a gente descobre também é que no dia que tudo isso aconteceu, ele telefonou para o filho dele, que estava na casa de uma tia no Texas, lembrem. E essa tia escutou a conversa, e era uma conversa que ele perguntava, então, qual que é o endereço de vocês mesmo? Então, vocês vão sair? Ela percebeu que ele estava de olho na dinâmica da família, na rotina da família. Então, logo quando ela soube o que tinha acontecido com Cassidy, com a irmã e com seus sobrinhos, ela sabia que poderia ser a próxima vítima também, porque ele sabia que eles estariam em casa. Então, ela pegou os filhos, pegou também o sobrinho, pegou todas as crianças, nem pegou fralda, nem pegou documento, nem pegou nada. Só falou para todo mundo, entra todo mundo no carro, e ela abandonou tudo, sabe? Ela foi em direção ao hotel para salvar a família, porque eles sabiam que Ronnie era maluco, que poderia fazer isso com eles também. Até relataram, né, que pelo menos um jurado chorou quando Cassidy contou o que aconteceu com toda a família, e aí eles consideraram que ele era culpado e sugeriram para o juiz que ele aceitasse a pena de morte, a pena capital. E foi isso que o juiz aceitou. Cassidy saiu muito feliz do tribunal, a família também. Ela disse que houve justiça, que a família dela nunca voltará para ela, claro. Só que se o júri considerou que Ronnie merecia essa pena, então ela concordava com eles, sim. E o que ela disse para Ronnie, né, no momento que ela pôde falar diretamente para ele, agora já sabendo qual que era a pena, ela disse que sabia que ele não tinha se arrependido, que ele não sentia arrependimento, ele não tinha remorso. Ela torcia para que em algum momento da vida ele sentisse isso, e aí ele teria que resolver isso com Deus. Ela abria mão de toda a dor, de toda a angústia, de tudo que ela sentiu durante aqueles anos. Ela abria mão de tudo aquilo, porque ela deixava Deus guiar a vida dela e só poderia ter felicidade através disso. E aí, desde então, ele está no corredor da morte. Só que aí, quando uma pessoa está no corredor da morte, ela pode abrir recursos para mudar a pena, né? Tipo, para uma pena máxima, por exemplo, de prisão perpétua. E aí, em 2025, agora em janeiro, a gente teve uma novidade sobre esse caso. Uma juíza do condado
chamada Natália Cornélio, é a juíza responsável pelos presos e também pelos presos que estão no corredor da morte. Essa juíza, antes de ser eleita, já tinha falado que ela é contra a pena de morte. E ela já tinha citado o caso de Ronnie, dizendo que, para ela, ele não merecia isso. Para ela, o que ele merecia era um tratamento psicológico, porque ele estava insano quando fez tudo aquilo. Aí descobriram que em janeiro ela aprovou uma audiência para que ele saísse da prisão de segurança máxima que ele estava e fosse para uma cidade menor, para uma cadeia de uma cidade menor, também ali na região, no mesmo condado. Só que os jornalistas descobriram que essa audiência nunca aconteceu. Ela fez com que ele fosse para aquela cidade para ir fazer uma ressonância magnética. Possivelmente isso seria usado para provar que ele tinha algum distúrbio cerebral, algum machucado, alguma coisa no cérebro que fizesse com que ele cometesse aqueles crimes. Gente, uma juíza fazer isso? Não é estranho? A partir do momento que ela faz isso, ela deixa de ser imparcial, que é o que se espera de uma juíza, né? Isso aconteceu em outubro de 2024, no mesmo mês que ela iria se reeleger a juíza. Por que ela se reelegeu? Porque não tinha ninguém concorrendo com ela. Então só ela se candidatou e aí agora ela ficará mais 4 anos no poder. É interessante, né, que lá nos Estados Unidos, tanto o promotor quanto o juiz, eles têm que ser votados, escolhidos pelo povo. Bom, aí isso foi à tona, descobriram por câmeras de vigilância do local que ele foi fazer a ressonância, que ele estava sentado como uma pessoa normal, não estava algemado nem nada, do lado de um cidadão comum que não cometeu crime, que merecia estar em liberdade, como estava. Então, imagina, você está lá esperando fazer um exame e do seu lado está um criminoso que fez tudo aquilo que está no corredor da morte. Pois é. Aí, descobrindo tudo isso, o promotor, ele entrou com um pedido para que essa juíza não ficasse mais responsável pelo caso de Ronnie. E ele conseguiu. Então, agora em janeiro e fevereiro de 2025, isso foi aprovado. E aí a gente não sabe, então, qual é o juiz responsável agora pelo caso de Ronnie. Só que a gente acredita, né, realmente que esse exame é para usar na defesa dele, em um dos seus recursos. Espero que Cassidy esteja super bem, sempre pensando na família, né, afinal a família dela sempre estará presente nela e dos seus familiares que estão ali ao redor dela. Uma coisa muito importante, perguntaram para a avó dela sobre aqueles acontecimentos e a avó disse que logo quando foi para casa, depois do hospital, Cassidy disse para ela que ela sentiu a presença de anjos quando acontecia tudo aquilo com a família dela. Então ela estava deitada no chão, ouvindo aquilo acontecendo em volta, ela sentiu a presença dos anjos e foram esses anjos que falaram para ela: finja-se de morta, não faça nenhum barulho, não se mexa. E aí ela obedeceu. E assim eu termino o caso de hoje, esperando de verdade que anjos protetores estejam na sua vida também. Muito obrigada, a gente se vê no próximo caso. E esse caso, claro, vai para a playlist do Texas, dos crimes que aconteceram no Texas, só que também vai para a playlist dos sobreviventes.